exemplares mais perfeitos de fortaleza medieval existente no país é a Vila Morada de Óbidos, tomada aos mouros por Dom Afonso Henriques, refortificada por Dom Diniz e Dom Fernando. As muralhas têm a forma de um ferro de engomar com o bico virado ao sul. Dentro delas fica o casario da Vila, uma das mais interessantes de Portugal. Ao norte fica o castelo propriamente dito, vendo-se ainda restos de um paço quinhentista, de certo residência dos alcaides de Óbidos. A cerca e os edifícios foram cuidadosamente restaurados pelos monumentos nacionais, preservando-se assim uma das nossas joias arquitetónicas de maior valia. Na proa das muralhas fica a chamada Torre Vedra, ou Torre do Facho. Ramalho Ortigão escreveu que as pedras da calçada desconjuntada das 5 ruas de Óbidos são ainda, por certo, as do tempo de Santa Isabel ou da Rainha Dona Leonor. Na igreja de Santa Maria, onde há belos quadros de Josefa de Óbidos, casou Dom Afonso V com sua prima Dona Isabel, ele com 10 anos de idade, ela com 8. A inauguração mais importante das que assinalaram o 25º aniversário da entrada do Dr. Oliveira Salazar para o governo da nação foi a do novo hospital escolar, o maior edifício construído em Portugal nos últimos séculos. O chefe do Estado, General Craveiro Lopes, descerrou a lápide comemorativa e visitou, acompanhado pelo Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Frederico Ulrich, a imponente edificação. O Ministro do Interior, Dr. Trigo de Negreiros, e outros membros do Governo aguardavam o Presidente da República no interior do hospital, que já tem alguns serviços instalados com o mais moderno equipamento. O Hospital Escolar, começado em 1944, abrange 128 mil metros quadrados de área total de construção, distribuídos por 11 andares. O antigo Palácio dos Condes da Zurara, a Santa Luzia, completamente restaurado e mobilado com peças preciosas, foi oferecido ao património nacional num gesto que muito honra pelo Dr. Ricardo Espírito Santo. Depois da entrega oficial ao Estado, o banqueiro, a quem a arte portuguesa tanto deve, recebeu com sua esposa alguns convidados numa festa íntima em que todos puderam admirar o recheio valiosíssimo colecionado amorosamente durante muitos anos e que constitui um autêntico museu da arte decorativa nacional. Bem-haja por tão generosa dádiva o Dr. Ricardo Espírito Santo. Em todas as terras portuguesas se celebraram atos comemorativos do Jubileu de Salazar. No Porto realizou sessão solene na Câmara Municipal e Tédeum na Sé, em cujo adro se reuniu grande multidão. As entidades oficiais e as personalidades portuenses de maior destaque reuniram-se para festejar a jubilosa data, júbilo a que se associou a população da cidade da Virgem. Foi inaugurado no Porto o Estádio Universitário, a antiga aspiração dos estudantes da capital do Norte. Praticantes de todas as modalidades desportivas, alunos de várias faculdades, desfilaram perante os ministros da Educação Nacional e das Obras Públicas, que presidiram, com o governador civil, o presidente do município e o reitor da Universidade do Porto. Os ministros e o reitor distribuíram medalhas e entregaram troféus aos vencedores das últimas provas universitárias. E os estudantes tornaram a desfilar no estádio que lhes pertence e que ficam devendo ao governo de Salazar. Dos pontos mais longínquos do Império vieram delegações de portugueses expressamente para tomar parte na manifestação ao Dr. Oliveira Salazar. Vemos aqui a chegada ao aeroporto da Portela de Sacavém dos delegados do Estado da Índia, cuja fidelidade a Portugal dia a dia mais se acentua. Muitos milhares de bandeiras, representando cada uma delas milhares de portugueses, se concentraram na tarde de 27 de abril na Avenida 24 de Julho. Régulos e chefes indígenas da Guiné seguiam as bandeiras de todos os regimentos, as bandeiras históricas das campanhas da Guerra Peninsular e da ocupação ultramarina. Régulos de Timor, a ilha fidelíssima, com os filhos do heróico Dom Aleixo. Régulos de Moçambique, e logo as bandeiras de dezenas de associações de portugueses no estrangeiro, nos Estados Unidos, no Brasil, nas 5 partes do mundo.
entre janelas engalanadas, desfilaram pela Avenida Dom Carlos I e vieram postar-se diante do Palácio de São Bento com as bandeiras da Legião, da Mocidade, das câmaras municipais, das corporações de bombeiros, dos sindicatos, dos clubes desportivos, de tudo o que representa a solidariedade indissolúvel dos portugueses dentro e fora de Portugal. Aviões sobrevoavam aquela concentração impressionante. Portugal ia viver um dos momentos mais altos da sua história. O chefe do Estado chegou ao Palácio de São Bento, para onde convocar as duas câmaras, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa. Seguido pelos presidentes de uma e de outra Câmara, subiu solenemente a escadaria monumental. Na sessão plenária, o professor Marcelo Caetano e o conselheiro Albino dos Reis precederam no uso da palavra o general Craveiro Lopes, que leu à nação uma mensagem em que louvava a providência por ter mantido durante 25 anos à frente dos seus destinos o Dr. António de Oliveira Salazar. Quando o general Craveiro Lopes apareceu a uma das janelas com o presidente do Conselho, as aclamações da multidão atingiram o delírio. Um fotógrafo do século não hesitou em arriscar a vida para fixar a expressão emocionada do presidente do Conselho. E entoou-se, num coro que era a própria voz da pátria, o hino nacional. Depois, todas as bandeiras desfilaram perante os dois chefes da nação, continuando as aclamações entusiásticas. Os prédios que rodeiam o Palácio de São Bento estavam apinhados de gente, pelas janelas e pelos telhados. Todos queriam participar daquela hora única, em que um povo manifestava o seu reconhecimento ao homem que o salvou. E Salazar deve ter compreendido então por que motivo se insistiu contra a sua vontade em dar aos portugueses este ensejo de lhe gritarem bem alto a sua sincera e eterna gratidão. Na mesma noite, e com a participação do Orfeão Académico de Coimbra, a Liga 28 de Maio realizou no Pavilhão dos Desportos uma sessão que decorreu no maior entusiasmo e em que vários oradores enalteceram a obra levada a cabo por Salazar em 25 anos de governo. No dia seguinte, o Presidente do Conselho examinou de perto as bandeiras vindas do estrangeiro e do ultramar, concentradas nos corredores e na sala nobre do Palácio da Assembleia Nacional, cumprimentando pessoalmente os delegados das províncias ultramarinas, que lhe foram apresentados pelo Ministro do Ultramar, Comandante Sarmento Rodrigues. Também o Presidente da República, acompanhado pelo Presidente do Conselho e outros membros do Governo, as passou em revista no claustro dos Jerónimos. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Cunha, proferiu um discurso em que disse: dobrou-se um quarto de século em que a pátria portuguesa teve a ventura rara de ser governada ininterruptamente por um dos seus mais ilustres filhos. As mulheres portuguesas mandaram rezar no dia 28, aniversário natalício de Salazar,
Te Deum solene em São Domingos. Cada altar era um jardim de flores e lumes, lindo como nunca estivera. A devoção católica encontrava especial ocasião para agradecer na Igreja a Deus uma dádiva sem par, 25 anos de paz e de progresso. Quando Salazar entrou no templo, a assistência feminina que enchia a nave, movida por impulso irreprimível, rompeu em vivas e aplausos. Católico exemplar, o presidente do Conselho orou com humildade, agradecendo ao Altíssimo o ter podido viver aquelas horas. O cardeal patriarca de Lisboa disse que a data que celebrava pertencia à nação e à história. Salazar deve ter ficado certo de que os bons portugueses lhe agradecem quanto por eles fez.